Olá, queridos estudantes! Terceiro ano da mediação tecnológica do estado de Rondônia, não é verdade? Sou o professor Hélio e estou aqui com o professor Sami, olha aí. Estamos aqui junto para início da nossa unidade, com a primeira aula, não é verdade? Olha só, vocês fizeram uma intercalação no caminho, um percurso. Lá do primeiro ano, abriram a porta lá no final, foram para o segundo. Aí chegou no segundo ano, abriram uma porta bem elegante, bem maravilhosa, iluminou o terceiro ano, não é verdade? Olha aí. E agora, lá no final do ano, as portas vão se enlarguecer mais, ou seja, universidade, cursos, empreendedorismo, o que mais? Faculdade, olha só, vocês vão se aperfeiçoar cada vez mais, é o caminho, porque todo caminho a gente faz caminhando, olha só. Então, com muita alegria que agora eu vou fazer parte da história de vocês na vida. E vocês vão fazer parte da minha história. Aí, estudantes, professores presenciais aí das cidades do nosso estado de Rondônia, junto com o professor Sami, né, o pessoal do estúdio aqui. Um grande abraço aos professores presenciais também, que vão caminhar com a gente dentro dessa perspectiva de filosofia. Olha só. Às vezes vem um questionamento, você já deve ter vindo lá do início do ensino médio. Para que estudar filosofia? O que é que ela traz na nossa vida? Você já deve ter uma noção, né? Já sabem. Né? A filosofia te dá um pouco de coerência no seu pensamento, permite com que você possa organizar as ideias, né? Tomar as decisões adequadas para a sua vida. Isso é um dos pontos, né? Tem vários que ela vai te ajudar. E a gente vai buscar cada vez mais fazer uma filosofia aplicada, ou seja, ver a perspectiva filosófica no âmbito do campo, do rural, quilombolas, comunidades indígenas, do estado, tá? Todas as escolas que é atendida pelo nosso programa. Vamos lá para a nossa, olha só, a unidade 1, o que a gente vai estudar aí? Professor Hélio aqui, ó, já terminei o mestrado em filosofia. Olha aí. Tá aí, ó, as características, né? Vocês podem ler. Cada vez mais estudando para a gente. Não sei muitos, como diz o Sócrates. Quando penso que sei, logo percebo que nada sei, mas a gente vai aprimorando cada vez mais, ok? Então, assim, gente, ó. Agora a gente chamamos aqueles que eram conteúdo, chamamos objetos de conhecimento, né? Então, do componente curricular de filosofia do terceiro ano. Aqui nós estamos já iniciando a unidade 1. Aí depois, em outro momento, vai ser a unidade 2. A nossa componente curricular formado por 2 unidades. Na unidade 1, olha só o contexto, né? Os objetos de conhecimento. Aí a gente vai ver a primeira aula, que é hoje, filosofia renascentista, o homem como o centro do universo, né? De tudo, etc. Depois, modernidade e a filosofia moderna. Na próxima aula, iluminismo filosófico, né? Tem a ver com o renascimento. Aí depois nós colocamos um pouco de ciência, né? Tecnologia e valores, é o contexto geral dela, uma introdução. Iremos avançar com a parte 2, tecnologia, ciência e valores na história da filosofia. Depois vamos já passar para a linguagem, pensamento e cultura e a linguagem na história. Esse é o nossa unidade 1, ok? Vamos debruçar, né? Vamos ir além a cada passo, né? Nesse caminhar aqui em cada aula, para a gente aprender, né? Trabalhar, construir um aprendizado bem interessante. Agora sim, ó. A nossa aula de hoje é filosofia renascentista, o homem como o centro, né? Coloquei aí esse rapazinho, mas quase no centro. Aí nessa aula nós vamos ver o contexto histórico, que foi o Renascimento. Aqui vocês já estudaram em história, mas aqui é uma perspectiva filosófica, ok? Filosofia renascentista, o antropocentrismo e o humanismo. Então, a nossa aula está recheada, né, de contexto, da perspectiva. Agora, a filosofia renascentista. Olha só, esse conteúdo você já deve ter visto, com certeza, num componente curricular de história.
é porque ele abarca todo esse contexto no âmbito, né, da história, o que ocorreu anteriormente ao longo da história. Porém, no âmbito da filosofia, olha o símbolo aqui. No âmbito da filosofia, nós vemos uma perspectiva de análise do comportamento, o que foi abordado, o que os pensadores desse período falaram no período do Renascimento, nessa perspectiva filosófica. Então vamos lá, olha aí. O contexto histórico do Renascimento. Gente, ó, a transição do pensamento da Idade Média, vocês perceberam que na Idade Média, aí tinha o que pairava a teocracia, né? Que era o pensamento gerado sempre aludido à questão que Deus, né? A ordenação de Deus. Teo é Deus. Para a Idade Moderna, apresenta-se como uma longa maturação, iniciada no próprio período medieval. Nos séculos 13 e 14, passou por um período de mudanças rápidas. Se firmou como filosofia moderna lá no século 17. Então é nessa perspectiva aqui, olha só. O Renascimento, aí como diz o contexto geral, ele está no meio. Vamos supor, o Sâmio é a Idade Média, eu sou Renascimento. O professor presencial aqui desse lado, ó, ele é a Idade Moderna. E assim vai avançando. Então, o Renascimento está no meio entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ou seja, teve que se romper com a Idade Média para ganhar espaço. Ele ocupou espaço dentro da história, da filosofia, principalmente, com o Renascimento. Então, é nessa perspectiva. Rompeu-se, né, está aqui, e deu abertura para a moderna. Então, é nessa perspectiva, ok? Vamos lá, olha aí. Roger Bacon e Guilherme de Ockham, são considerados os últimos escolásticos, ou seja, do período da Idade Média, ok? Já anunciavam uma atitude moderna, eles já pensavam à frente, olha só. Lá, eles da Idade Média já pensavam bem na frente. De não sujeição à fé, olha só, gente. O que estava em pauta na Idade Média era a fé. Só porque era um exagero. A fé a gente pode ter a todo instante, mas os modernistas eles viam isso como um exagero, né? Extrema. De busca independente de verdade e valorização de experiência da razão, olha só. Então eles queriam tirar, olha, vem aqui comigo. Eles queriam te dar espaço, olha só, tirar a questão que pautava sobre a fé, sobre a religiosidade, porque na Idade Média pairava era esse pensamento, e colocar a razão humana. O ser humano está aqui, ó, a mente. Quer ver? Coloca aí a mão na cabeça assim, a mente, a razão. Está aqui a razão da pessoa. Temos que pensar com a razão, ela tem que ter um administrativo dentro das nossas ações. Então era assim, eles tirar a fé, né, nessa perspectiva e colocar no âmbito da razão. Então isso era o questionamento desse período. E esses dois pensadores, eles estavam nesse trâmite já, com os pés lá na frente, né? Ou seja, estão na Idade Média, mas eles estavam avançando já. Vamos romper isso e criar uma perspectiva nova, ok? Olha lá, continuando. A Renascença tem raiz na Idade Média e frutos da modernidade. Ela é preparada no final da Idade Média e ela prepara a Revolução Científica, olha aí, que acontecerá na modernidade. Por exemplo, tá, o que aconteceu lá, o heliocentrismo. Sabe por quê? Lá no segundo ano nós vamos ver que o que pairava era o geocentrismo, certo? Vocês viram lá no segundo ano, que era a Terra o centro. Aí aqui rompeu-se com esse pensamento científico que é o heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro. E com quem? Galileu Galilei. Nesse contexto não há ruptura com a Idade Média, nem diremos que a Renascença seja modernidade, ok? Agora vamos ver algumas características lá daquele período da Idade Média. Ó.
igual eu falei para vocês no anterior, teocentrismo, aqui significa Deus, ok? Só uma relembrança. E o centro, Deus no centro, tudo era sempre consultado a opinião de Deus, eles falavam, etc. Gerava um ideal de vida mais voltado para a contemplação dos ideais celestes, estado divino, questão da fé, da religiosidade, etc. O universo cultural dominado pela religião e a preocupação com além. A desvalorização do corpo, do prazer e da curiosidade intelectual. A sociedade ela era hierarquizada em 3 classes: nobres, religiosos e servos. O universo estático, né, dominado pela vontade divina. Quase não havia apoio à arte, só fomentada pela igreja. Então é nessa perspectiva. Se vocês, olha só, além do componente curricular de história, que vocês viram essa questão da passagem, né, do período da Idade Média para o teocentrismo, para o Renascimento, o período da razão, o ser humano no centro. Nesse período aí nós temos a questão do período no âmbito do componente curricular de arte, a arte bizantina, ou seja, a igreja, tu viu que elas não era valorizada a questão da arte, mas eles contemplavam, adquiriam pessoas, artistas, para produzir as artes sacras, que é um período da arte bizantina. Os vitrais, as igrejas, nessa perspectiva aí, ok? Vamos lá, continuando. Agora nós vimos as características da Idade Média, agora vamos ver do Renascimento. Isso significa que é renascer com uma nova forma de ver o tudo, né? De ver as coisas. O resgate do ideal de vida ativa, uma vez que joga sobre o humano a responsabilidade pelo seu próprio destino. Aqui, gente, vai entrar lá na frente a unidade 2, que aqui é o existencialismo. Lá na unidade 2 nós teremos temas voltados para isso, ok? Consequência disso aqui. A valorização e reinterpretação do corpo, curiosidade intelectual e pesquisa científica. Preocupação com este mundo, humanismo, naturalismo. Então tá aí. Então é nessa perspectiva, olha só, a característica de uma valorizava mais a fé, ciência tinha domínio, tinha que ter um controle de pesquisa, etc. Já na idade do Renascimento, que já na moderna, ele já tinha mais liberdade ativa da razão humana, ou seja, o ideal deles era o centro, o ser humano estava bem no centro, assim, o ser humano, nessa perspectiva. Ou seja, tudo era voltado para o homem, tudo. A figura divina já ficou mais no canto. As coisas espirituais separadas das coisas reais, né, das coisas físicas. Então é nessa perspectiva que o Renascimento entrou para isso, ok? Vamos lá, continuando ali. Outras características que vieram no Renascimento: conquistas marítimas, aumento do comércio, olha aí. Sociedade em transformação, formação da burguesia comercial, queda do feudalismo. Tem mais. Retomada dos valores da cultura greco-romana, cultura clássica, tá bom? Então, assim, eles aqui num período também surgiu o neoclassicismo, né? No âmbito da arte. Surgimento dos movimentos filosóficos, humanismo, ser humano no centro, razão humana, tá aí, racionalismo, individualismo, a gente vai sempre ver o que é, lá no segundo ano, vocês viram? O hedonismo, classicismo e universalismo. Tem mais um pouco aqui, ó, superação do geocentrismo, eu falei para vocês, o que é isso aqui? Vamos lá, relembrar, olha aí. Vamos lá. Vamos supor que aqui no centro, ó, bem aqui é o centro do universo. O geocentrismo vai dizer que a Terra é o centro do universo.
ela está no meio, né, estática, nessa perspectiva. O rompimento é trazer o quê? Qual a ideia, Galileu Galilei? Fala aí para nós. Qual? Isso mesmo, o heliocentrismo, né? O eucentrismo aqui, ó. É o nome de hélio que significa sol, ou seja, o sol, tiraram a terra e colocaram o sol. Muito interessante isso. Vamos lá, continuando ali. Vocês perceberem que ao longo da história, até no âmbito da filosofia, houve quebras, né, de paradigmas, modelos, ruptura, etc. Aí esse modelo cosmológico, e cosmo é o universo, certo? Formulado por Eudoxo, antes de Cristo, e aperfeiçoado por quem? Ptolomeu. O universo dinâmico, antropocêntrico, heliocêntrico, universo infinito. Apoio à arte, gente, viu que lá eles não tinham, né? A arte ficou de canto, etc. Nas cidades, mecenas, igreja. A igreja apoia a nova arte de influência clássica. Aí vem, eu falei para vocês, o neoclassicismo, certo? As escolas de artistas, né, que são famosos, os artistas famosos, assim como Michelangelo, Da Vinci, Rafael, Dürer, desenvolvimento das artes plásticas, poesia e literatura. Então é nessa perspectiva. Olha aqui, ó, essa é a obra, né, de Leonardo da Vinci, Anunciação de André. Aqui é a criação de Adão, Anunciação do Anjo aqui, a criação de Adão, né, com Deus, de Michelangelo. Então, trouxe só um exemplo para vocês. E Pietà, né, de Michelangelo. Né? O que é Pietà? Né? Piedade. Tem piedade de mim. Que é, no caso, Maria, pega seu filho na cruz, que é Jesus, coloca no colo e senta por um instante lá. Ela segura. Por alguns momentos, segundo a história, o corpo de Cristo, do filho dela. Então, aí, Michelangelo, né, retratou isso. Aí chamou de lá Pietà, né? A piedade. Ok? Isso aí vocês vão aprofundar mais no âmbito do componente curricular de artes. Ok? Vamos lá, voltando, olha aí. A mentalidade medieval, ela priorizava a superioridade da fé. Está aqui, ó. A fé na Idade Média estava à frente, acima de tudo. E subordinava os poderes da razão, a verdade previamente acolhida como revelação divina. Então está aqui, a razão ficava de lado na Idade Média. E ao ponto dela, na modernidade, surgiu o Renascimento, uma dá lugar para outra. Superando essa visão, a centralidade agora se coloca na iniciativa humana, na vida ativa de um sujeito que se sabe agente de sua história. Bem interessante essa afirmação, viu? Agora sim, gente, o que foi realmente o Renascimento? Nós fizemos, olha aqui, vem aqui comigo. Nós fizemos apenas um contexto, tá? Histórico do que ocorreu naquele período. Existem muitos. Como já falei, vocês viram também história, uma perspectiva histórica aí. Então, assim, agora o que é o Renascimento para vocês? Vocês já devem estar sabendo, ok? Manda aí pra gente, olha lá. Qual é? Renascimento? Se vocês pegar a etimologia em si, da palavra, vocês vão responder com exatidão, né? Ou de vias proximal. Muito interessante, não está difícil, ok? Vamos lá, olha aí. Foi um movimento de revolução intelectual, gente, ó, ocorrido na Europa dentro da transição do feudalismo para o capitalismo. Ou seja, no período da Idade Média para a Idade Moderna. Olha aí que interessante, né? Durante certo tempo, o Renascimento era encarado como um momento intermediário entre Idade Média e Moderna, em função de uma mudança de atitude de estudiosos. O Renascimento passou a ser caracterizado como um período de identidade própria. Então tá aí. Ele ganhou espaço, né? Ocupou o espaço do período, né, nessa perspectiva da Idade Média, que pairava o pensamento na Idade Média, o teocentrismo. Tudo era movido pela questão da fé.
ia tomar uma atitude, né? O líder ia lá fazer as orações, etc. Como se tivesse um diálogo com Deus. Aí, inspiração divina, dava as ordens. Ó, Deus, o pensamento de Deus é assim, assim. Aí, agora é pela razão, no renascimento, olha, racionalmente a pessoa pensa, raciocina e toma as decisões adequadas dentro da perspectiva da sociedade como um todo, ok? Vamos lá, continuando ali. Um aspecto peculiar, gente, ó, diferenciado. Renascimento é o conjunto de ideias conhecido como humanismo. Certo, por que humanismo? O que é humanismo? Olha só, vou dar uma dica para vocês, vem aqui comigo. Crie um vocabulário aí para vocês, ok? Vocês podem fazer assim, ó, pega um caderno, faz lá um blog, né? Uma agenda eletrônica no celular e vai anotando as palavras novas que vocês vão aprendendo e coloca o conceito dela, resumido ali. Gente, vai ser uma receita para o final do terceiro ano. Vocês vão ter, olha só, aprendi tantas coisas nesse terceiro ano. Vocês vão levar para vocês, ó, tá aqui nós fizemos nas trilhas o diário de bordo. Vocês anotem um diário para vocês, né, uma agenda, etc. Um caderno, mas tudo próximo, tá? Deixa uma matéria para isso. Ó, as palavras novas que estou aprendendo. Aí já coloca aí renascimento, humanismo, que mais? Teocentrismo, heliocentrismo, geocentrismo. Olha só essas palavras tudo nessa aula agora. Ainda vai vir mais, vamos lá. Então anota aí já. Veja bem, humanismo. Característica do humanismo, vocês já vão dizer o que é. É a valorização da figura humana, ela é colocada como o centro mais importante da criação. Então tá aí. Tiraram o Deus, né, que era o Theo, colocaram o humanismo. Noção de que o racionalismo daqui da pessoa humana e a criatividade do ser humano são faculdades perfeitas para quê? Para estabelecer conhecimento e produção artística e também científica. E também o que mais? Filosófica. Olha aí, galera, que ótimo, né? Esse aí é o que eles pensavam da época, tá? Aí, ó, o primeiro que analisou, gente, ele não focou muito, né, na questão do humanismo, mas eles associam isso a ele. O humanismo foi buscar inspiração no sofista. Olha só, o que é o sofista? Vamos lá, o que é o sofista? É aqueles pensadores, né, lá da antiguidade. Nós vimos isso aí lá no segundo ano. E no primeiro também. Fiz um pouquinho. Sofista é aqueles que pensavam num pensamento, numa ideia subjetiva, ou seja, uma verdade, cada um tinha a sua. Eles ensinavam a retórica, a arte de falar, etc. Eles cobravam para isso. Então, uma verdade universal não tinha um espaço para eles. Ok? E, às vezes eles eram bons e depois ficaram com a figura ruim. Olha aí, o homem é a medida de todas as coisas. Uma frase de Protágoras. Então é a frase dele, né? Tudo interpassa pelo homem, tudo vai passar por ele. A máxima de Protágoras traduz o quê? De forma definitiva, o rompimento com o ideário medieval, que sempre colocava a importância e o interesse no divino acima da existência humana. Então tá aí. Agora, a filosofia renascentista, especificamente a filosofia. A filosofia renascentista é um novo jeito de filosofar. Na Renascença renasce, ó, o olhar sobre os clássicos gregos, sobre o humanismo, inicialmente presente nos sofistas. O tema que estará no centro das reflexões é o tema da liberdade e da dignidade humana. A valorização da subjetividade está aqui, ó, oriunda da inspiração dos sofistas, subjetivo. E a autonomia do homem em relação aos domínios do religioso. São os fundamentos sobre os quais a nova filosofia estará calcada. Então tá aqui, só para vocês entenderem mais ou menos. O que pairava era tudo voltado para a fé, tudo. A vontade de Deus, a oração, Deus quer isso para a sua vida. Não tinha tanta liberdade nessa perspectiva da arte.
das ações, da liberdade humana. Aí não, aí a filosofia renascentista, assim, ó, autonomia humana, liberdade de pensamento. Começaram a refletir nessa perspectiva, ou seja, a razão ganhou espaço, a retórica, a ciência, etc. Então é bem dentro dessa linha de pensamento, uma mudança, para vocês entenderem mais ou menos como funcionava nesses períodos. Ok? Vamos lá, olha aí. Aí, ó, esse aqui, ó, é Platão e Aristóteles. No pensamento humanístico, Platão e Aristóteles tornam-se referência. Sócrates foi o guru, no caso, né, o professor de Platão. Depois que ele morreu, Aristóteles se tornou aluno de Platão. Aí Platão se tornou professor de Sócrates. O Platão que os humanistas reverenciam era diferente do Platão interpretado por Santo Agostinho na Idade Média, tá? E pelos padres da igreja, que permitia que a filosofia se vinculasse com a religião. Então tá aí. Nós vimos lá no segundo ano que no período da Idade Média, Agostinho, ele, assim, entre aspas, tá? Cristianizou Platão, ou seja, pegou as ideias de Platão e trouxe para o âmbito da religião, do cristianismo. E lá no final da Idade Média, mais ou menos no meio para o fim, com Tomás de Aquino, ele fez o mesmo cristianizando Aristóteles, o pensamento dele. Inclusive os árabes traduziram várias obras, né, para o âmbito, para que pudesse ser utilizada na Idade Média. Então, assim, é nessa perspectiva, olha só, o pensamento de Agostinho, Tomás de Aquino. Então, na filosofia propriamente racional, eles tinham uma visão diferente do pensamento de Platão e Aristóteles. Vamos lá ver, olha aí. Platão era lido pelos humanistas como um exemplo de como o dom intelectual do homem pode contribuir para seu próprio desenvolvimento. Não está aí. Para que servem os estudos? Olha só, o Platão já trouxe a resposta para vocês. O dom intelectual da pessoa, de vocês aí, ó, de estudar, de analisar, nessa perspectiva, refletir sobre as coisas, vai contribuir para o seu próprio desenvolvimento. Aí na comunidade, aí na escola, aí no seu lugar que você vive, né? Ou seja, você quer ir estudar em outro lugar também para voltar. Olha só, imagine. É você sair para fazer uma faculdade fora ou próximo, né? E volta para a sua região, para a sua comunidade, para contribuir, trabalhar lá e ajudar, ser útil, né, nessa perspectiva. Vamos lá, continuando ali. A Renascença ela faz uma releitura da concepção aristotélica de Aristóteles de homem, em continuidade à obra iniciada por Tomás de Aquino na Idade Média, ok? Por exemplo, Leonardo Bruni, ele traduz do grego as obras A Política e Ética Nicômica de Aristóteles, 2 obras. A reflexão humanista é o cultivo da dimensão política do ser humano, que deve assumir a tarefa de tornar-se bom e virtuoso. Está aqui, ó, nós vimos lá no primeiro e segundo ano, a prática da ética, na relação com os outros. E a virtude para Aristóteles, ela é no dia a dia, tá? Todos os dias temos que praticar. Não tem como eu fazer o bem hoje, amanhã não fazer mais, porque a fórmula mágica já entrou em mim, não. Amanhã eu posso pensar mal, pensar errado, etc. É uma prática virtuosa que é do dia a dia. Com isso, ele vai encontrar o quê? A felicidade. Com a virtude. O Estado torna-se melhor, pois a qualidade do membro auxilia na perfeição do corpo. Agora vamos ver o antropocentrismo, olha só, e o humanismo. Já ouviram falar dessa palavra? E aí, vem aqui comigo. Já pegaram o seu caderno aí? Fizeram um diário de bordo?
Fizeram um blogzinho lá para anotar as coisas. A minha sabedoria, coloca assim, o livro da sabedoria, diário de bordo, agenda filosófica. Pode colocar o nome aí, identificar lá no seu caderno, no celular, etc. Já insere essa palavra aí, antropocentrismo, humanismo você já colocou, né? Já pedi. Então vamos lá entender o que é essa palavra aí. Bem interessante. Então tá aqui o desenho, né? O homem vitruviano de antropo, que é o homem, o ser, né? Centrismo é centro, o homem no centro, o ser. Do grego, anthropos significa homem, e do latim, centrum, significa centro. Então tá aí, ó. Concepção que situa e explica o homem como o centro do universo, e ao mesmo tempo como o fim segundo o qual tudo mais deve estar ordenado e subordinado. Interessante, né? Imagine a gente, às vezes a gente se sente no lado errado, claro, se sente o centro, né? Centro das atenções, imagine. É nessa perspectiva, é claro que o antropocentrismo é no âmbito dos estudos, da razão, da questão dos questionamentos da ciência. Não lá que eu vou me sentir o centro das atenções, não. Só que nós temos essa característica, né? Nós podemos ser pautados nisso. Vamos lá, voltar, olha aí. Há, nessa perspectiva, uma visão antropológica, ou seja, comum na Renascença, que concebe o quê? O homem como um microcosmo no universo. O próprio homem como expressão do universo, do cosmo, né? Olha aqui, sendo uma imagem diminuta do mundo. Essa ideia expressa o quê? A fé nas potencialidades escritas no ser humano. Você é capaz, temos as nossas habilidades. Olha aqui, vem aqui comigo. A gente não especifica agora as aulas, né? Nas aulas, as habilidades e competências. Mas se vocês pegar o plano da aula, pegar o plano do componente curricular, tem as competências e as habilidades. Diante dessa perspectiva de filosofia, de outra componente curricular, as habilidades que vocês vão adquirir, ou seja, para que eu possa alcançar essas competências que estão lá no plano geral, então de cada aula no caso, eu tenho que adquirir as habilidades. As habilidades eu vou adquirir como? De cada aula, de conhecimento. Olha só o antropocentrismo falando aí das habilidades e a capacidade e potencialidade. Que Aristóteles fala, nós vimos isso aí no segundo ano, o ato em potência, ou seja, somos um ser, um ato em transformação a todo instante, inclusive no conhecimento, ok? A partir dessa aula, com certeza, você não será mais o mesmo. Vai ter uma mudança, algo bom na sua vida, nessa perspectiva. Começar a refletir as coisas em torno de você, seja no âmbito da fé, da religião, no âmbito da política, social, no âmbito do intelectual, né? Da ciência. Olha só que legal. Começar a refletir as coisas. Vamos lá, voltando ali. Então tá aqui, ó. Essa ideia expressa o que? A fé nas potencialidades que está escrita em você, que pode tanto elevar-se a divino quanto degenerar-se nos piores dos seres. Cada homem é um mundo em potencial. Então tá aí. Pensamento de Aristóteles. Agora vamos ver a concepção de virtude, que eu já falei um pouco. Surgimento de uma nova concepção de virtude renascentista. Resgate de ideia grega, que é aretel, que pode ser traduzido por excelência. Já coloca essa palavra aí no seu diário. É excelência, olha só, gente. Imagine você fazer um extra classe, né, que nós teremos, ou uma avaliação do Enem lá no final do ano, areté, né, de excelência, de conhecimento, ou coragem. Qualidade daquele que era detentor de mais alto grau, né, de qualidade. A atividade humana que distingue e aperfeiçoa o ser humano, tornando-se senhor sobre todas as coisas. Então é nessa perspectiva que vai, né, caminhando. Agora vamos para o humanismo. Ele é um movimento intelectual que surgiu no Renascimento. Então tá aqui, ó. Esse já é um movimento
Antropocentrismo é colocar o homem no centro. Humanismo é a ação do homem no centro, né? Humanismo é a atitude, ó, filosófica que faz o homem o valor supremo, que vê nele a medida de todas as coisas. Não viu a frase de Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas. Lutava contra o endurecimento da filosofia escolástica e aproveitava-se de um melhor conhecimento da civilização greco-romana. Então, o humanismo ele trabalhava nessa perspectiva aí. Ó, para os humanistas, temos Erasmo de Roterdã, Thomas More, etc. Se esforçaram por mostrar que a dignidade do espírito humano e inauguram um movimento de confiança na razão e no espírito. Crítico está aqui, ó. Sabe-se que o pensamento de Sócrates, voltado para o homem, é o primeiro tipo de humanismo, está aqui, na história do pensamento filosófico. Então é nessa perspectiva que ele traz o contexto. As nossas referências. Então tá aí, galera, olha só, vem aqui comigo. Nessa aula nós trouxemos um pouco, um contexto histórico, o que vem a ser o Renascimento. Ele surgiu a partir do rompimento com a Idade Média e trouxe novas perspectivas, colocando o homem no centro, o antropocentrismo, ok? E a partir daí o humanismo. E não sai daí não que temos mais. Tchau, tchau.